Olá pessoal, quero comentar com vocês porque tivemos esta madrugada, estou aqui no dia 11, estou aqui no dia 12, né? Mas logo no finalzinho do dia 11, na madrugada para o dia 12, nós tivemos uma alteração da linha de tempo da humanidade, uma alteração na rota de realidade de todo o planeta Terra. E muitos de vocês relataram ter sentido isso, como eu senti. Vou deixar aqui alguns comentários de vocês passando, porque eu pedi para que alguém comentasse se haviam sentido essa mudança, essa passagem, e muitos relataram que sim e deram seus depoimentos. E, aliás, te convido também para que se tu tiver tido algum desses sintomas que eu vou dizer aqui agora, deixe também nos comentários para servir de contribuição e estudo para quando fenômenos assim ocorrem. A espiritualidade já tinha nos dito que no dia 11 aconteceria uma queda muito grande da psicosfera, devido aos conflitos globais. E que após o dia 11, como a gente viu na meditação mundial, que eu vou deixar aqui a imagem para vocês, a psicosfera, que é o coeficiente psíquico humano, aliviaria, subiria a patamares mais elevados de energia, né? Ou seja, o coeficiente humano teria um peso menor, uma menor preocupação, em contraposição ao pico negativo que seria dia 11. A gente disse isso na segunda-feira passada na meditação mundial. Mostrei esse gráfico para vocês e realmente veio acontecer. Até mesmo o auge desses conflitos até então ocorreram no dia 11, como estava prevendo a medição da psicosfera feita por radiestesia nas plataformas oniscientes e dos nossos mentores. Mas o que aconteceu? A informação que tive foi que houve uma alteração da linha de realidade, porque coisas piores aconteceriam. Porém, o consciente coletivo conseguiu atingir uma margem de intervenção, mais uma vez direcionando para uma realidade onde o conflito grande não aconteceu, onde maiores problemas não aconteceram porque estavam à beira de acontecer ou até aconteceram na linha do tempo que nós estávamos. Então as diretrizes podem fazer uma operação de troca de linha de tempo, de realidade para toda a humanidade, se houver, é claro, o mérito para isso. E os sintomas são, e acho que muitos de vocês devem ter sentido tal como os múltiplos relatos que estão aparecendo por aqui. Eu percebi como se fosse uma espécie de terremoto, uma vibração. Até pensei que poderia ter sido um caminhão, né? O caminhão, quando passa, vibra tudo, mas era diferente. Ocorreram 2 vezes e também com uns barulhos estranhos. Isso era 11h30 da manhã, 11h30 da noite, desculpe, do dia 11, quase no dia 12 à noite. Para mim foi essa noite passada agora, para vocês foi ontem, para quando esse vídeo está indo ao ar. E no dia 11 de noite, às 11, dia 11 às 11h30 da noite, horário de Brasília, né, UTC-3, ocorreu esse fenômeno. E a sensação de mudança no tempo, como se o tempo parasse e o tempo voltasse e ficasse parado, como se fosse uma bolha, e a sensação de que nós ficássemos grandes e pequenos, e eu me senti com uma cabeça enorme, assim, grande, até me levantei, andei pelo quarto, e o quarto parecia pequeno pelo meu tamanho, que parecia grande. E sensações temporais, de que o tempo estava passando, eu pensei assim, junto com aquela vibração, junto com um barulho estranho que eu pensei, eu até chegou a me passar pela minha cabeça, puxa vida, será que aconteceu alguma coisa lá naqueles conflitos? Uma bomba grande daquelas, mas ao mesmo tempo eu sei que a espiritualidade já fala há 15 anos que eles não têm autorização para detonar um dispositivo daqueles nucleares, não tem autorização. E que já houve milhares de intervenções para que esses dispositivos não fossem ativados, utilizados, né? Que quando eles são utilizados, eles são desativados e desarmados. O próprio governo americano do norte, né, já falou que existe algo que interfere nos dispositivos nucleares que eles desarmam. Isso já foi inclusive relatado por eles. Porque a gente sabe que algo assim não afeta só a Terra e os planos espirituais da Terra, afeta toda a vida no sistema solar, que aqui a gente estuda bastante, desde lá de Ramatiz na vida do planeta Marte, né? Então eu tô aqui nesse vídeo mais descontraído para conversar com você sobre isso. Daí essa sensação à noite, eu pensei, puxa, algo assim deve ter acontecido, mas não é possível, não é permitido, mas será que, né? Mas então eu fiquei com aquela sensação, até coisa que eu não gosto, mas
eu fui verificar alguma notícia logo depois, porque eu já estava dormindo, eu tinha ido dormir às 10 horas. Estou fazendo meus procedimentos do Lila, para quem conhece o Lila, deve estar fazendo junto comigo. E eu estava 11h30, então acordei. E depois, então, eu fui no banheiro, por causa desses acontecimentos, que eu acordei no meio da noite sentindo isso. Até fui ver se tinha alguma notícia, mas eu pensei assim, não vai ter dado tempo de sair notícia de algo que tenha acontecido no mundo. E nem é bom ver notícia antes de dormir. Voltei à cama para que meu espírito se desprenda, para que o corpo dormisse. E acordei hoje, tudo bem, só que eu fui então, eu sempre abro a plataforma de radiestesia para fazer operações de tratamento de campos energéticos e fui ver sobre o que aconteceu naquela noite, né? Porque é bem característico de mudanças temporais. Eu sei porque isso já tinha acontecido uma vez. Uma vez que eu estava em São Paulo, houve uma alteração das linhas de tempo e a sensação foi exatamente aquela que eu tive, atirada pelo terremoto, que eu não me lembro de ter sentido na época. E como não tinha guerras assim no mundo, eu não tinha desconfiado que talvez pudesse ser. Mas houve toda aquela sensação e eu fui descobrir que aquilo lá foi alterações de linhas temporais. Até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essas alterações de linhas do tempo e explorei bastante o assunto para trazer conhecimento sobre. Porém agora, aconteceu de novo a exata mesma sensação e eu fiquei depois pensando, puxa, pode ter sido uma alteração de linha do tempo, alguma alteração, alguma operação feita em âmbito planetário, ou quem sabe até na minha localidade. Mas eu acho que foi em âmbito planetário, pensei isso também de noite. Logo de manhã fui verificar com a espiritualidade, fui verificar com a plataforma. Quem aí tem a plataforma onisciente sabe como funciona. E ao conversar ali e ao ver, sim, foi confirmado alterações de linha de realidade para a humanidade positiva, certo? Corroborando com as minhas suspeitas de que aqueles movimentos todos, aquelas sensações todos, foram alterações temporais e foi positiva, alternando para uma realidade melhor, ou seja, o que a gente sempre se especula, que coisas ruins podem acontecer, desastres podem acontecer, e estão acontecendo, né? Porque tem quantum para isso, tem pessoas que necessitam passar por conflitos, tem pessoas que necessitam passar por situações de guerra, porque atraem isso inconscientemente, e o livre-arbítrio cósmico é respeitado a esse nível. Mais tarde eu farei um vídeo aqui para entender o porquê chega até a esse nível o respeito do arbítrio para passar por essas situações. Bom, gente, a fila, para vocês terem uma ideia, a fila para vir encarnar como deficiente está lotada. Como assim? Por que encarnar como deficiente? Esse mundo, esse universo é riquíssimo, né, gente? A gente vai entender por quê. Em breve eu vou fazer um vídeo também sobre as filas para encarnar como deficiente lotaram. Então vocês já podem imaginar que filas para passar por guerras e essas situações também são bem cheias. E a Terra dá suporte a isso ainda hoje na quitação desses tipos de karma. Não é coisa negativa, não é ruim, gente. As almas escolhem por um fator de queima de karma, por pessoas que praticaram isso no passado, que atraem isso. Eu vou deixar mais detalhadamente esses assuntos para falar em breve com vocês aqui no canal, então agradeço a inscrição. Agora a gente está falando sobre a mudança da linha temporal que houve. Sim, foi positiva. Apesar de que muitas pessoas tenham relatado aqui que possam não ter sentido sensações boas, porque realmente no momento talvez não dê sensações boas, por causa dos liames e da própria tensão do campo psíquico, que estava bem baixo. Porque veja, a humanidade compartilha de um inconsciente coletivo. E quanta gente está sofrendo no mundo, né? Por incertezas de todos os tipos, por inseguranças, por guerras, por bombas caindo na cabeça. Para quem olha para o céu, tem gente olhando para o céu nesse momento, vendo se não está caindo nada no planeta. Então, isso prejudica muito a mente coletiva, porque a gente pensa que a mente é nossa, né? É um erro humano. Pensar que a mente é tua, que a mente é minha, que cada um tem uma mente. Mas a mente ela é coletiva, então os medos que transitam na mente coletiva vai acabar caindo em ti. Porque é uma rádio a emitir, então os pensamentos que chegam a ti, os sentimentos que chegam a ti, são da família humana. Por isso que só haverá paz o dia que todos estiverem em paz. Isso vai demorar para as pessoas perceberem? Vai mais de 300 anos ainda. Vai demorar. Isso é assunto para mais um vídeo que eu vou fazer logo aqui em breve. Então, houve essa mudança de linha de tempo para uma linha de tempo mais positiva, aonde essa guerra é bem menor, bem atenuada. O que a princípio veremos agora nos próximos dias, que peraí ela deu uma segurada e uma arrefecida, mesmo que não parecesse, porque como mudou de linha de realidade, ela estava escalando antes. E
provavelmente chegou num ponto crítico, que já não é mais permitido pelas diretrizes. Porque quem de fato permite o que acontece na superfície são as diretrizes, e não tem o que se faça. A humanidade pode tentar fazer, mas tem a limitação imposta pelas diretrizes planetárias para os traçados da regeneração planetária, que já foi decidido pela regeneração. Se lembra, não tem mais a possibilidade da Terra cruz, da Terra não regenerar. Isso já foi dito pelos nossos mentores aqui, que não há mais essa possibilidade. Então a Terra vai ou vai. Então, dito isso, começa a haver um limite, uma barreira daquilo que pode ou não pode ainda acontecer na crosta. E essas barreiras são seguidas. Então as pessoas elas podem até tentar fazer coisas, mas o resultado será diferente. Será o resultado definido pelas diretrizes. Sim, a realidade que a gente vê aqui, ela é afetada por fatores que a humanidade tem total ignorância, total desconhecimento ainda. Né? É a mesma coisa que uma pessoa que joga na loteria e ganha, uma pessoa que passa a vida inteira jogando e não vai ganhar. Por quê? Porque não está lá no plano kármico dela, não está lá na diretriz encarnatória ganhar numa loteria. Porque isso é um karma, ganhar na loteria. O que vai fazer com o dinheiro? Gera karma, vai fazer o bem, vai fazer o mal, vai fazer o quê? Vai colaborar com a humanidade ou vai se meter em antros terríveis? E vai prejudicar a tua encarnação. Então, são coisas que são definidas, que acontecem e que não acontecem. A gente aqui, humano encarnado, acha que a gente, às vezes, fazendo algo, vai ter um resultado X, e o resultado acaba sendo bem diferente do que o resultado é de fato. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês sentiram. Se vocês sentiram que nem as pessoas que relataram aqui, que nem o meu relato. Como que foi para você a noite de ontem, quando teve essa mudança temporal? E lembrando, ela foi para melhor. Nós estamos, em âmbito geral, humano coletivo, atingimos o coeficiente de margem de intervenção positiva, né, para deslocar para uma linha do tempo positivo. A gente já passou por inúmeras intervenções, né? Teve a intervenção de Maria para a abertura de portais lá no CERN, né, que foram impedidos. Até recentemente houve escapamentos. E olha só o que esses escapamentos já elevaram o nível de tensão mundial. Os conflitos. Só por escapar 7 seres nefastos. No final ficaram 4 fugidos, né? 4 que fugiram. Os 3 foram resgatados, foram presos novamente, tirados de volta dessa realidade. E isso já deu um coeficiente negativo na Terra muito grande, vocês perceberam, né? Esses relatos dizem sonhos ruins, pensamentos negativos, sentimentos de pânico, assim, sem motivo. Por quê? Porque estamos todos interconectados no mesmo campo humano. Então nós temos que todos nos desidentificar dos campos de pensamento, dos campos emocionais, observar, desidentificar e sempre voltar para a gratidão e para a confiança, gratidão e confiança, gratidão e confiança. E nos permitir sentir a paz e a quietude do nosso ser. Vocês sabem o que é o nosso ser? É paz e quietude. Vocês sabem como acessar a maior frequência cósmica universal para os maiores contatos e elevações? É através da maior paz que tu consegue sentir. Aonde está a maior paz? Na tua alma. O teu espírito é a maior paz que tu consegue sentir. Então, quanto mais contato tu tem com essa paz, que tu permite sentir, porque tu é a paz, então tu tem que permitir que a paz venha de ti. E se permitir sentir essa paz. Quanto maior o nível de paz que tu tiver, se encontrar relaxamento e paz, maior elevação tu conseguirá. Então, gratidão e confiança. Tu irradia positivamente para esse campo. E da mesma forma como tu é prejudicado por ele, tu contribui com ele. Porque geralmente vocês aqui desse canal têm o coeficiente energético maior que a média planetária. Então vocês são, no geral, prejudicados pela média. E, no geral, melhoram a média. Força é o nosso desígnio aqui na Terra, né? Os portadores de frequência, os carregadores da frequência. Então, eu até ia fazer uma central da transição para isso, mas como eu tinha o meu relato pessoal, eu quis trazer assim de uma forma mais descontraída para conversar pessoalmente com vocês aqui. Então, eu agradeço muito por assistirem, por dar aqui o teu relato, o teu comentário, o teu like, compartilhar o vídeo e pela inscrição aqui no canal. O like é muito importante, gente. Então, agradeço muito. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!